Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula falaremos aqui sobre as baterias. Estou com uma bateria aqui, estou com várias na verdade, mas as baterias mais utilizadas hoje em dia são esses dois tipos aqui, que na verdade é o mesmo. Aqui é a marca Samsung, né? E aqui da Xiaomi, tá? Mas são baterias idênticas, né? Só muda a cor, tá? Isso não tem diferença de uma para outra. O que muda de uma para outra são as conexões, o que muda de uma para as outras, né? Essas conexões aqui, cada modelinho tem uma conexão dessa. Mesmo num Samsung, essa conexão ela pode ser diferente, tá? Aqui no Xiaomi, olha a forma que ela é. No Xiaomi também tem várias conexões diferentes dessa aqui também, tá? Eu não estou com outra aqui para mostrar. Mas o que a gente pode observar aqui, vendo aqui, as duas baterias. Primeiro, a voltagem inicial, a tensão inicial da bateria, que é nominal voltage, 3.87 aqui na Xiaomi. E aqui no Samsung também, 3.85. Só que aqui está tudo em chinês, né? Aqui não sei se é chinês ou se é coreano. 3.85. E a tensão, a voltagem limite, né? Charging voltage limit, 4.45. E aqui 4.4, a mesma coisa, tá? Então, a tensão inicial e a tensão final da bateria, em todas elas, são iguais, tá? Pode ter uma diferencinha de um décimozinho, mas é tudo igual. O que vai diferenciar uma bateria da outra é a capacidade da bateria, que ela é medida em miliampere. No caso, essa aqui, 4.920 miliampere, e essa da Samsung aqui, ela é de 3.300. Aí o que isso vai implicar? Se você reparar aqui, a bateria da Samsung é menor e mais fina. E isso daqui vai fazer com que essa bateria dure menos do que essa, né? Geralmente o aparelho que tem a bateria de 4.900 e pouco, ele é mais pesado, ele é mais grosso, para que caiba essa bateria. E esse aqui vai ser um aparelhozinho mais fino, um pouquinho mais discreto, mas em compensação a bateria vai durar menos do que essa bateria aqui. Para agente técnico, nas baterias aqui, o que a gente tem que saber para saber se ela está com defeito ou não? Se a bateria tiver, na hora que a gente for medir aqui, não necessariamente é um defeito, mas se a bateria tiver abaixo de 3.3, quando medirmos com o multímetro na escala de tensão contínua, o aparelho não vai ligar e não vai carregar. Ele não vai dar nenhum sinal. Alguns aparelhos ficam piscando o LEDzinho branco, né? Aqui um Motorola aqui, Um Motorola desse, imagina, chega para você apagado, né? Digamos que a tela está ok, chega apagado, não é tela, não é conector, não é nada, e você tem que abrir um aparelho desse para mexer só na bateria, né? Uma dor de cabeça que é. Graças a Deus, esses aparelhos aqui saíram de linha, né? E quase não se vê mais esse aparelho aqui que abre pela frente. Mas ainda tem bastante. Tem o Moto G5, tem esse daqui, que é o J4 Plus, que ele também abre pela frente. Esse aqui tá para a gente colocar a tela. E olha aqui onde é a bateria dele aqui, Olha os parafusos para tirar ainda, né? A gente desconecta a tela aqui, descola a tela, desconecta. E tá aqui a bateria dele, mas ainda tem que tirar os parafusos até chegar dessa forma aqui. Ele vai ficar dessa forma aqui, Aqui, Quando você tirar os parafusos, vai sair uma tampa e tá aqui a bateria. E aí sim, essa bateria é bem mais fácil do que essas outras aqui. Essas baterias estilo essa, né? Estilo as baterias antigas, são só dois polos e você já vê o positivo e o negativo. Você já vem aqui com o multímetro, mede aqui a tensão. Digamos, né, você pegou o aparelho, não está ligando de jeito nenhum, aí você vem aqui, mede a tensão da bateria, boto o preto no negativo e o vermelho no positivo. Essa bateria aqui tá dando para a gente aqui 3.5 volts. O aparelho ligaria nessas condições? Sim ou não? Provavelmente sim. Vamos ver a tensão inicial dela aqui, 3.85. Essa daqui está em 3.5. Provavelmente o aparelho vai ligar, mas ele vai dar só aquela piscada e apagar.
informando que ele não tem carga da bateria, porque a inicial é 3,85. E aí o que teria que ser feito? Aqui o aparelho ainda vai carregar, mas se essa carga tivesse abaixo de 3,3, aqui está em 3,58, se tivesse abaixo de 3,3, o aparelho nem carregaria mais da forma externa. Então a gente teria que reativar essa bateria. Já essa bateria aqui, ó, que é uma bateria da Xiaomi, mas a diferença é que ela é por esse flex aqui, né? As conexões dessas baterias atuais são através desse flexinho aqui. Deixa eu pegar um aparelho aqui. Tem um aqui, pronto. Ó, tá aqui um aparelho, né? O que muda nele aqui, ó, tudo é igual. O que muda é só a capacidade, que esse aqui é 3.000 e essa daqui é 4.920. Ó, essa aqui é bem maior e bem mais grossa do que está aqui. E ela é conectada através desse flexinho aqui na placa. E aí o que é que eu tenho que fazer agora? Tem uma Motorola aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui de todas as marcas, né? Samsung, LG, tá aqui Motorola, só muda a cor, ó. 3.8, o máximo 4.4 e a capacidade aqui, ó, 3.760 mAh a 4.000, de 3.700 a 4.000. E aqui a conexão dela, que já é diferente de todas as outras. Beleza. Tá explicado a questão aí das tensões da bateria. Vamos ver na prática como medir, principalmente essas aqui, ó. Aqui no Flex, algumas, tá? Não são todas. Vem escrito aqui, ó. A partir daqui, ó. Vamos ver aqui se dá o... Pronto, ó. A partir daqui a gente pode ver, ó. Porque aqui, ó. Esses dois mais grossinhos aqui é uma conexão desse lado. Nessa outra ponta é outra conexão. E aqui tem mais 4 conexõezinhas. Essa aqui, ó, é uma coisa só. Esses dois é outra coisa. Então vamos ver aqui, ó. P+, ó. P+ em cima e P+ embaixo. É esse aqui, ó. São esses dois primeiros. NC é esse segundo. ID é o terceiro, que é a identificação. P- é aqui, ó. P- embaixo é aqui. É uma coisa só. Então aqui é o negativo e aqui é o positivo. Esse daqui, esse tracinho aqui, ó. TH, que é o de temperatura. E esse BS, e tem também esse BS aqui, tá? Então esse é o negativo e esse é o positivo, que é o que interessa para a gente. Então agora vamos checar qual é a tensão da bateria conforme está dizendo aqui no Flex. Positivo desse lado. Então eu vou inverter aqui, ó. Positivo aqui, negativo aqui. Me deu 4.3, significa que essa bateria está quase cheia. E que o aparelho que estiver com essa bateria, se ele estiver bom, ele tem que ligar. Eu vou colocar as ponteiras aqui na parte de cima, ó. Você vê que deu a mesma coisa lá. Por quê? Porque aqui eu falei para vocês que é uma coisa só, tá? Isso vale para todos os aparelhos, ó. Vou pegar aqui agora um Samsung e vamos ver a tensão que tá. E vamos ver se no Flex dele fala aqui, ó, o lado aqui, ó. Deixa eu ver. Parece que o que ele me indica aqui é que o positivo, né, é esse cantinho de cá e o negativo é o canto de lá. Então vamos ver aqui. Eu vou aproximar aqui. Vou dar um zoomzinho aqui só para vocês verem aqui, ó. Eu vou colocar a ponta do multímetro. Tanto faz, ó. Tanto faz nessa pontinha aqui ou nessa é o positivo. Então eu vou colocar aqui. E o negativo é aqui. Então me deu ali, ó, 3.4 no multímetro. Vou voltar aqui, ó. Puxar um pouco mais para cá. Coloquei aqui, ó, 3.4. Então essa bateria aqui, possa ser que já não ligue mais o aparelho, porque o mínimo é 3.8, que seria o 0%. Só que na prática não é assim. Na prática, até 3.6, 3.5, os aparelhos chegam a ligar e tem um pouco de carga.
mas se ele estiver abaixo de 3.3, eles não vão ligar. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer com essa bateria. Vamos reativá-la. A gente vai carregar ela externamente. É como se você pegasse a bateria do carro e fizesse aquela chupeta que o pessoal chama, a bateria do carro que está com problema, não tem mais carga, você tem que vir com outra bateria e conectar nela para ela pegar uma carguinha para o carro conseguir dar a partida, e aí o carro por si só começa a carregar essa bateria. Então vamos lá aqui com a fonte, analisar e dar uma carga nessa bateria. Ok, já estamos com a nossa fonte de bancada, uma fonte simples, uma fonte barata, que você pode comprar facilmente, tá? Então vamos começar a análise. Primeiro, a fonte aqui terá uma aula específica sobre fonte, mas só para explicar bem rapidinho aqui, ó. Esse terminal aqui, ó, você regula a corrente, que é justamente aquela capacidade lá que a bateria mostra, tá? É aqui, ó. Essa corrente, ó, ela vai zerar a partir do momento que eu solto aqui, ó. Ela só começa a se movimentar quando há uma carga, quando há algum objeto, né, que está puxando a carga da fonte de alimentação. E aqui a gente vai colocar a tensão máxima da bateria, que é justamente para poder carregar ela. Se eu colocar 1 volts aqui, não vai acontecer nada, porque essa bateria já está em 3.4. Então a gente vai deixar em 4.2, que a nossa intenção é que essa bateria vá subindo ali para que ela ultrapasse ali 3.6 para a gente colocar no aparelho e o aparelho funcionar. Então vamos fazer o quê? Já está regulado aqui, ó, nesse bornezinho aqui, ó, a gente regula a tensão. Eu vou colocar lá em 4.2, eu posso colocar até 4.4, que é o máximo da bateria. Como as garras de jacaré são muito grossas, o que é que a gente faz? A gente pega as ponteiras do multímetro, coloca aqui, ó, na garrinha jacaré, de um lado, do outro. Vamos vir aqui, ó, observando qual lado, o positivo embaixo e o negativo em cima. Então vocês não estão vendo, mas vocês vão ver na fonte, que é o que importa pra gente, o que é que vai acontecer. Pronto, ó. Na minha fonte de bancada, a partir do momento que eu conectei aqui, ó, começou a haver um consumo. Deixa eu conectar direito, porque realmente dá trabalho. E isso vai acontecer corriqueiramente na assistência. Vocês vão ter que estar fazendo isso quase que todo dia. Só que tem equipamentos, tem ferramentas que faz isso para você de uma maneira melhor. Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui. Pronto, ó. A bateria está sendo carregada. Aqui no multímetro, ó, ele ainda está aqui, ó. Como eu deixei ele na escala de tensão, e ele está ligado lá nas pontas de prova, ele está mostrando aqui a tensão que a bateria tem, ó, 3.5 e subindo, ó, devagarzinho, ó, 56. Ela vai subir devagarzinho. Se eu aumentar um pouco mais aqui, ó, se eu aumentar aqui um pouquinho mais a tensão, essa numeração vai subir um pouco mais e aqui vai carregar um pouquinho mais rápido. Vamos tentar observar aqui. Eu fui para 4.4, que é o máximo, e aqui está subindo, ó, tá vendo? Subindo mais rápido. Quando eu desligar a fonte, só para fazer um teste, ó, vou desligar a fonte aqui. A bateria vai começar a baixar um pouquinho, porque não foi tempo suficiente para carregar mesmo de fato a bateria. Isso aqui você tem que deixar carregando aqui uns 2 minutinhos. Por isso que às vezes tem que ter cuidado com essas fontes mais baratas, porque elas aquecem quando você faz isso. Essa aqui não vai aquecer tanto, não aqueceu tanto, porque ó, o limite dela aqui é 2, né? 2 amperes. E ela aqui está só em 27, ó, 0,25, né? 250. Teria mais um zero aqui, em fontes melhores tem mais um zero aqui. Então aqui esse consuminho é muito pouco, porque a bateria ela não está tão descarregada assim. Agora quando você pegar uma bateria que estiver zerada, que pode acontecer,
Aí você tem que deixar até chegar somente aos 3.3. Aí você já vai testando no aparelho se o aparelho vai carregar. Então, basicamente, é isso, gente. A bateria, todas as baterias hoje utilizam a mesma tecnologia, Li-Ion, não tem essa questão de baterias viciar, não tem isso, certo? O que acontece é o seguinte, tem um defeito comum que está acontecendo, inclusive essa bateria que deu esse defeito, que está sendo causado por esses carregadores turbo. Os carregadores turbo acabam estressando muito o circuito da bateria, e há um componente que tem em muitas baterias de Xiaomi e Motorola. Samsung ainda não peguei, que é justamente esse carinha aqui, ó. Esse resistorzinho. E olha aqui o que é que eu fiz nele aqui, ó. Deixa eu ligar aqui a outra lâmpada, que era já para ter ligado. Olha o que é que eu fiz nele aqui, ó. Fiz um jumpzinho, ó. E o aparelho volta ao normal. Então, e a bateria tá ótima. Essa bateria tá ótima. Tá com 2 anos de uso. Mas tá ótima a bateria. Então tem coisas até na bateria que dá para você consertar. Porque ó, a bateria não tá inchada. Tá bem novinha. E foi só colocar aquele jumpzinho ali naquela resistência que a bateria voltou ao normal. Então agora o que complica nesses celulares atuais é o modo de abertura de cada um deles, porque às vezes o problema é um simples problema na bateria, mas isso é bom para a gente, porque aí a gente está ganhando mais dinheiro com isso, né? É ruim para o cliente, mas é bom para nós técnicos, porque agora uma reativação de bateria, dependendo do aparelho aí, é acima de R$80, né? Só para você, imagina se você vai abrir um aparelho como esse daqui, só para reativar a bateria, a dor de cabeça pode quebrar, né? Tem aquele risco de quebrar a tela e tudo, e você não vai cobrar tão barato assim. Você tem que cobrar aqui no mínimo 80. Atualmente a tela desse aparelho aqui está custando R$70 nos nossos fornecedores. Na parte de fornecedor a gente colocou lá os links e os contatos, tá? Tá custando R$70. Então se pelo menos você cobrar 80, vai estar livrando a tela. Agora você tem que saber falar, conversar com o seu cliente se você vai assumir o risco da tela ou não. Se você assumir o risco da tela, você cobra mais caro, cobra 150. E aí você coloca, você tem que procurar os termos corretos de se falar. Você não vai falar, vou dar um choque na bateria. Acaba que o cliente acaba desvalorizando isso, né? Você tem que falar, reparo no setor, sei lá, reparo no setor de bateria do aparelho, algo do tipo, tá? Para valorizar mais o teu serviço, porque acaba outro técnico pegando aí, fazendo mais barato, que engana o aparelho do cliente, e depois o cliente acaba voltando para você. Mas é isso, sobre baterias, tem as baterias que incham, né? Quando a bateria incha, aí não tem jeito, tem que trocar mesmo, não tem o que fazer. O que mais? No caso desse aparelho aqui, ele quando tá com dessa bateria, quando ela tá com esse problema que a gente corrigiu aqui, é um defeito típico de como se a bateria tivesse ruim. Como? O cliente tira a bateria do carregador, o celular desliga, mesmo com 100%. Aí como eu já sei que Xiaomi e Motorola tá dando esses defeitos, primeiro eu faço isso, para depois substituir a bateria. E aqui eu cobro um valor razoável, porque vai que a bateria do cliente não está muito boa, ou então você fala para o cliente, não, ó, foi feito um reparo da bateria, a gente vai cobrar um valor X, você não cobra tão caro, cobra um valor X, mas não tem garantia da bateria, porque não foi trocado a bateria. Né? Como é que você vai dar uma garantia na bateria de tempo de uso, que ela tem 2 anos aqui? Entendeu? É isso aí, tá? Outras coisas mais a gente vai ver nos outros módulos. A aula foi bem grande aqui, só sobre baterias, mas acredito que deu para entender bastante aí sobre esse assunto, tranquilo?
Valeu e até a próxima aula.